Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui mais uma vez quem vos fala é o pastor Cristiano, na companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje para trazer aqui uma palavra abençoada da parte do Senhor. Na verdade, a gente vai falar um pouco a respeito do livro de Êxodo, um livro que me chama bastante atenção, um livro que nos fala a saída do povo do Senhor, aonde Deus manifestou a grandeza do seu poder, vindo cumprir com a sua promessa mediante ao patriarca Abraão, que está lá no livro de Gênesis, do capítulo 15, quando o Senhor fez a promessa ao seu servo, e aí se cumprindo aquilo que está aqui no capítulo 1 do livro de Êxodo. Deus usando Moisés como instrumento num momento muito difícil. Mas o que eu quero falar hoje aqui, igreja do Senhor, povo de Deus, para nós começarmos, é exatamente o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Êxodo. Por isso, eu quero pedir a você, já meu amado, minha santa, santo do Senhor, que você possa abrir a sua Bíblia comigo no livro, tá? De Êxodo, o segundo livro, tá, igreja? O segundo livro da Bíblia Sagrada, do livro Pentateuco, tá? Nós vamos falar um pouco a respeito, tá, desse momento em que o Senhor manifestou a grandeza do seu poder. Amém? Capítulo 2 do livro de Êxodo, melhor, para a gente estudar aqui um pouco a respeito dessa passagem, para quem sabe que daqui a pouco você possa usufruir deste conhecimento, deste ensino, e aí está levando aqueles que precisam, aqueles que necessitam, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, está conosco aí o nosso irmão Daniel, forte abraço, está assistindo também a Kelly, Deus abençoe a irmã Kelly, glória a Deus, nosso pastor Tiago, um forte abraço, homem de Deus, aleluia, e outros mais. Pois bem, igreja, eu quero falar hoje aqui apenas de 2 versículos que me chamam a atenção, que está em Êxodo capítulo 2, tá? Êxodo capítulo 2, e o verso 1 e o verso 2. Nós vamos falar hoje a respeito dessa passagem para retermos, tá, esse conhecimento no nome do Senhor Jesus. Um abraço também ao nosso pastor Hilário, forte abraço, santo de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Êxodo capítulo 12, do verso 1 e 2, somente esses 2 versículos, igreja, para a nossa meditação. Diz assim: foi-se um homem da casa de Levi. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. O primeiro versículo nos mostra a ousadia de um casal que, meio a dificuldade, meio ao momento em que o povo de Deus se encontrava, não tiveram cabeça, vamos dizer assim, para estar olhando para o problema. E é isso que me chama a atenção, igreja. E é isso que eu quero também transmitir para a igreja, a confiança que esse casal estavam demonstrando diante da presença do Senhor. Agora, por quê, pastor? Porque o capítulo 1 do livro de Êxodo, quando a palavra do Senhor vai nos mostrar, aleluia, a entrada de Jacó com os seus filhos, quando José ele está amparando, está acolhendo seus irmãos, conforme a palavra de Deus nos diz, a palavra do Senhor nos ensina, aleluia, aonde no capítulo 37 de Gênesis, ele teve aquela visão, aquele sonho, aonde os feixes se dobravam, aonde as estrelas, o sol e a lua se reuniu diante dele. Pois bem, tudo isso estava acontecendo sobre a vida de José. Porém, é interessante nós falarmos hoje aqui que quando José morre também aquele faraó que foi uns que contribuíram para
para o sucesso, vamos dizer assim, e o grande livramento de Deus mediante ao seu povo. É importante também falarmos que esse faraó que apoiou, que ajudou José, não era um faraó legítimo, tá, igreja? Por que o senhor fala isso? Porque nesse período em que José está sendo vendido como escravo, José, quando está sendo levado, na verdade, como escravo para trabalhar na casa de Potifar, nós precisamos entender que o Egito, nesta época, ele havia enfrentado uma grande batalha contra os reis pastores, conhecidos como os reis os Hicsos, tá? E aí, segundo a história, eles prevaleceram diante do povo egípcio, começaram a dominar, tá, a região egípcia, e com isso, tá, José também ele vai se tornar um grande amigo, tá, desse faraó. Morrendo o faraó e morrendo José, o povo de Deus agora vem com uma nova geração, uma geração que até então estava acreditando nas promessas. Porém, em Gênesis capítulo 15, o Senhor havia falado ao patriarca Abraão que esse povo ficaria ou prevaleceria por um tempo de, vamos dizer, 400 anos, como o Senhor fala, só que aí o povo só vai sair cerca com 430 anos, e aí todos nós sabemos que tudo isso acontece através da mão de Moisés. Pois bem, vendo Faraó, que o povo, esse novo Faraó que se levanta, que não conhecia José, e muito menos o anterior, o rei anterior, nós vamos notar, igreja, que ele notou algo, aleluia, concernente ao povo de Deus. E o que foi? Ele viu com que o povo do Senhor crescia e o povo do Senhor se fortalecia. Vendo isso, aleluia, ele se aproveita e oprime o povo de Deus. O povo de Deus vai viver uma vida tensa, vai viver uma vida dura, uma vida de escravidão. Não era mais aquela vida que vivia no período de José. Por isso, nós vamos olhar, igreja, aqui no verso 15 e 16 do capítulo 1 do livro de Êxodo. A ordem e o decreto era esse que Faraó havia mandado e passado às parteiras, tá? As parteiras que ali foram designadas para essa missão era, aleluia, a Cifra e a Poa, essas duas parteiras que eram hebreias, que temeram também muito ao Senhor, aleluia, não acatando a ordem de Faraó, que era para tirar a vida de toda criança do sexo masculino. E é isso aqui que me chama a atenção, porque em meio a toda esse levante, em meio a toda essa afronta, em meio a toda essa perseguição que o povo de Deus se encontrava, você vai ver, igreja, algo que eu quero passar para você, que eu tenho aqui retido com o Espírito Santo de Deus no meu coração, é que momentos como esse, o ser humano não tem cabeça para pensar, não tem cabeça para relaxar, não tem cabeça para curtir, tá? Ainda mais quando o momento é um momento crítico, um momento difícil. Só que quando eu olho para esse casal, eu vejo um casal que não está deixando com que o problema venha atingir a sua casa, venha atingir, tá, a sua família. Não está deixando com que o problema venha tirar o foco daquilo que eles mais, vamos dizer assim, tinham na mente ou no seu coração. Porque quem sabe você aí, em meio a essa dificuldade que hoje nós temos visto e temos presenciado, a nação brasileira, as demais nações que têm sofrido com essa epidemia, eu quero te dizer que quando nós paramos para focar, nós paramos para estar olhando para esse tipo de coisa, eu quero te dizer que a igreja, ela deixa de confiar, ela deixa de acreditar na pessoa de Deus. Se você olhar no livro de Mateus,
Você que está com a Bíblia Sagrada aí, abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 14. Nós vamos notar algo aqui interessante, que diz no verso 22 em diante. Quando Pedro ele vai descer do barco e vai caminhar sobre as águas em direção a Cristo. Por isso, olha o que diz a palavra. Eu vou falar do verso 25 para que a gente possa entender. Ele diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. Por sobre o mar, isso. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir, aleluia, aí ter contigo por sobre as águas. Pedro está vendo que era Jesus, e aí então ele decide descer da água. Mas o que é lindo nisso é que enquanto Pedro está focando em Cristo, enquanto Pedro está olhando em Cristo, que o que me chama a atenção é que ele prevalece, tá, por sobre as águas. Mas olha o que acontece no verso 29. E ele disse, o Senhor Jesus: vem, Pedro. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele andou pelas águas, tá? Pastor, mas ele afundou. Sim, eu sei. Ele andou enquanto estava focando em Jesus. Seu foco, seu objetivo, sua visão estava em Cristo. Por isso, preste atenção agora quando o foco dele sai, quando a visão dele sai. Olha o que acontece. Reparando, porém, na força do vento. Reparando na força do vento. Olha aí, igreja. Teve medo. Ou seja, quando ele tira o foco, quando ele tirou a visão da pessoa de Cristo para olhar para o vento, que é problema, que é luta, que é dificuldade, que são as diversidades, o que acontece? Ele afunda. É por isso que aqui, quando eu olho para dentro da Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, no capítulo 2, eu estou olhando um casal, aleluia, que nos traz hoje um exemplo muito grande para a nossa vida. Que nós não devemos estar focando, tá, nesse problema que não é nada mediante ao Deus que nós servimos. Segundo, aleluia, o livro de Reis, a palavra de Deus diz que no capítulo 6, sim, capítulo 6 do verso 15, a Bíblia Sagrada vai falar que quando Geazi, ele está saindo da casa, pela manhã cedo, ele se depara com um exército muito grande. Ele corre, chama o profeta Eliseu, Eliseu se acorda, vai até o encontro dele, quando contempla o exército, Eliseu, ele está olhando para aquele que é maior que o exército que estava ali confrontando. Por isso nós temos uma passagem linda que está aí, que diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que tem sido contra nós. Não é desta forma, mas é uma interpretação. E é isso que eu quero aqui transmitir para você. Que enquanto a igreja do Senhor estiver focada em tanto problema, em tanta epidemia, em tanta coisa que está acontecendo, a igreja para de orar, a igreja para de viver, a igreja para de adorar, a igreja para de glorificar o nome do Senhor. Porque esse é o objetivo do inimigo de nossas almas. Tentar parar, tentar nos abafar. E o que é interessante nesse capítulo, igreja, do livro de Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2, é que quanto mais oprimia o povo de Deus, quanto mais pressionava o povo de Deus, mais o povo do Senhor crescia, mais o povo do Senhor se fortalecia. Isso está aqui. Por isso, entenda algo hoje na palavra do Senhor. Entenda aquilo que o Senhor está hoje nos passando nesta noite, para mim e para a sua vida. Que enquanto você para, tudo vai parar também. As bênçãos, elas passam
se distanciar da minha e da sua vida. Então, se você está crendo nessa palavra profética, escute agora o que estamos nós trazendo para a vossa vida. Não queira afundar mediante essas coisas. Tem gente que, infelizmente, igreja, olha, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha base, eu tenho minhas perspectivas, tá? Só que eu me entristeço quando eu vejo alguém que exercita uma fé totalmente diferente daquilo que o Senhor, Ele deseja no meio do seu coração. Você vai olhar no livro de Mateus, a Bíblia Sagrada diz que lá no livro de Mateus, capítulo 8, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor estava vendo uma fé que ele procurava em Israel. A história relata a respeito de um centurião que está pedindo apenas uma palavra. Agora veja bem, esse homem conseguiu chamar a atenção do Senhor, não sendo ele um judeu. E o Senhor Jesus dizendo que nunca tinha visto uma fé como aquela em Israel, aonde o desejo do Senhor era essa, de contemplar a fé no meio do seu povo. O escritor de Hebreus escreve no capítulo 11 dizendo: a fé é o firme fundamento daqueles que esperam e a certeza daquilo que não se vê. Aí você vai olhar no verso 6, que é onde ele está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo, quando escreve Romanos, capítulo 10, se não me falha a memória, ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Agora, olhe bem isso aí, igreja. Será que a palavra que tem sido manifesta, a promessa que tem sido lançada sobre a minha, sobre a sua vida, tem sido feita pelo homem qualquer? Nós precisamos entender uma coisa, que a aliança que afirmamos com Deus não foi uma aliança qualquer. Foi com alguém que, mesmo que eu e você venhamos ser falho, ele jamais falhará. Josué, capítulo 21, do verso 45, diz que nenhuma de suas palavras ou promessa jamais caíram por terra. Todas se cumpriram. Eu disse todas se cumpriram. E é isso que eu quero hoje transmitir para você, nesta noite. Descansa, aleluia, como este casal, aleluia, da tribo de Levi, que quando Faraó trazia a morte, que quando Faraó trazia a opressão, trazia a dor, eles descansavam, eles gozavam, aleluia, eles acreditavam nas promessas do Senhor. Por isso, fique com essa palavra e amanhã nós estaremos dando continuidade. Amanhã nós vamos estar concluindo o capítulo 2 dessa história linda, a qual nós vamos ver um resultado de alguém que acreditou, de alguém que descansou na pessoa de Deus. Aleluia! E aí onde você está, eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família. Por isso, feche os seus olhos aí e vamos agora, em nome do Senhor Jesus, aleluia, orar ao nosso Deus bondoso para abençoar nossas vidas. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu te glorifico e te exalto mais uma vez mais, Senhor, nesta noite, por esta palavra maravilhosa que o Senhor falou ao nosso coração. Meu Deus, abençoa cada um dos meus irmãos que nos deram o ar da graça, Senhor, de estar conosco compartilhando este momento. Visita a casa de cada um deles, mas visita com bênção, visita, Pai, meu Senhor, com providência, com resposta, Senhor, meu Deus, sobre a vida de cada um deles.
pois o que eu te peço, Pai, e desde já, Senhor, te agradecemos no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Pastora Áurea, desde já tome posse da sua vitória. Paz do Senhor, nosso irmão Hilário e todos que nos deram o ar da graça, no nome de Jesus. Amanhã nós estamos de volta no nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Paz do Senhor.